A lição número 1 da Escola Bíblica traz como tema o mistério da Santíssima Trindade e está baseada em Mateus capítulo de número 3, versículos de 13 a 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A palavra-chave desta lição é Trindade. A palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas a sua formação teológica sim. Assim como não tem na Bíblia a palavra escatologia, também a palavra monogamia, e cremos que toda a doutrina destas palavras contém as páginas das Sagradas Escrituras. Também não temos nas Escrituras a palavra monoteísmo, mas tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento pregam o monoteísmo cristão. A doutrina da Trindade é central à fé cristã, como diz o autor, o pastor Douglas Batista, e negar a Trindade é uma heresia. 1 de João capítulo 2, versículo 22 a 26, a Bíblia diz: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer, desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. O termo Trindade foi criado no ano 213 por Tertuliano, o bispo de Cartago, um único Deus que subsiste em três pessoas distintas. Me refiro ao termo e não à doutrina. A doutrina é desde sempre, porque ela consta nas páginas das Sagradas Escrituras. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra El é Deus, que dá origem à palavra Eloá, usada como Deus no singular. Aqui dá lugar à palavra Elohim, que é uma palavra composta, e criou Deus. No princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. Bara, que é o verbo criar, está no singular, enquanto Elohim está no plural, uma palavra composta. Assim como Isaías, capítulo 6, versículo 8, quando Isaías tem aquele encontro majestoso com Deus, e ele ouve a expressão: Quem há de ir por nós? Mas voltando ao texto base da lição, no batismo de Jesus, às margens do Jordão, Deus nos permite contemplar um dos quadros mais sublimes da revelação bíblica. Ali, em um único momento histórico e real, o céu se abre e um mistério eterno se revela, de forma clara, pedagógica. Um só Deus em três pessoas. O Filho está nas águas cumprindo a justiça de Deus, como Jesus se expressa a João Batista na ocasião do seu batismo, identificando-se com a humanidade e iniciando publicamente o seu ministério em obediência ao plano do Pai. O Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, sinalizando unção, ordenação, pureza e capacitação divina. E o Pai dos altos céus declara com autoridade e amor: Este é meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Mateus capítulo 3, versículo 17. Não são três deuses, mas um único Deus revelando-se em três pessoas. Um episódio de fato emocionante, mas também pedagógico, que nos oferece uma base bíblica sólida para compreendermos a doutrina da Trindade, a distinção entre as pessoas da Trindade sem divisão alguma, e a unidade de Deus sem confusão nenhuma. O Deus que se revela no Jordão é o mesmo que age hoje na igreja, nas famílias, em cada cristão fiel. E nesta lição o autor nos convida a caminhar por três verdades fundamentais. A primeira, a revelação trinitária do batismo de Jesus. A segunda, a distinção e a unidade das pessoas divinas. E a terceira, a revelação da Trindade para a fé cristã. Compreender a Trindade e o que essa lição tenta nos trazer de forma bíblica não é apenas um exercício teológico, mas um convite à comunhão com Deus. O Deus Trino nos chama pelas páginas das Escrituras Sagradas a viver uma fé equilibrada, uma fé profunda e relacional, fundamentada em sua palavra e confirmada pelo seu Espírito. Primeiramente, a revelação da Trindade no batismo de Jesus. Ali, às margens do Rio Jordão, os céus se abrem e revelam um mistério profundo que se manifesta com clareza, ordenado por um propósito redentor. Primeiro, nós vemos o Filho nas águas. Em João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne. Jesus não se aproxima das águas porque necessitasse de arrependimento, porque nunca houve pecado em sua vida. Como diz Hebreus capítulo 4, versículo 15. Seu batismo é um ato de obediência voluntária ao Pai e de identificação amorosa com os pecadores. Como ele diz em Mateus 3,15,
assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus assume publicamente o caminho que o levaria das águas do Jordão do Calvário, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 8, que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa obediência era em sujeição ao plano do Pai, para que todos os homens fossem salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em seguida, contemplamos na cena o Espírito descendo do céu. Quando Jesus sai das águas, o Espírito Santo desce sobre ele, em forma corpórea como pomba, conforme o versículo 16. Mas este sinal visível não torna filho naquele momento, como algumas teorias heréticas supõem. Ele já era filho desde o princípio. Lucas capítulo 1 e versículo 32, a Bíblia diz: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. E o 33, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Mas ali foi sua unção pública e marca o início do seu ministério, cumprimento de Isaías capítulo 60, versículo 1, confirmado em Lucas capítulo 4, 18. O Espírito Santo não só confirma quem Jesus é, mas também o capacita para o início do seu ministério redentor, deixando claro aqui a ação tríplice das três pessoas da Trindade no plano redentor do homem, que a teologia chama de pericorese. Peri, que quer dizer ao redor, como a palavra perímetro, estar próximo ou ao redor, e corém, que quer dizer ceder ou dar lugar, como o que Jesus fala em João capítulo 14, em versículo 10, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Essa palavra pericorese, esse termo teológico, a ação coordenada das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, foi cunhada por João de Damasco. A palavra corém também dá origem à palavra coreografia, as pessoas agem coordenadamente. E por fim, a voz do Pai, que declara com amor e divina autoridade: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Aqui o Pai não cria filiação, ele só proclama. É uma confirmação celestial, uma confirmação da identidade, da missão e da divindade de Cristo. De acordo com as profecias messiânicas de Salmo 2, versículo 7. Recitarei o decreto: O Senhor me disse, Tu és meu filho e hoje te gerei. E Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem tenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Nesse único evento, as três pessoas da Trindade agem harmoniosamente. O Pai fala, o Filho obedece e o Espírito capacita. Aqui não vemos apenas quem é Deus, mas também como Deus age, com unidade, propósito e amor salvador. O batismo de Jesus revela, de forma clara e bíblica, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não só coexistem, mas cooperam juntos no seu plano redentor. O autor ainda traz a distinção e a unidade das pessoas da Trindade. E a Bíblia sempre nos conduz ao caminho da obediência, da reverência, da clareza e da fé, no que diz respeito ao assunto. Não se trata de um enigma filosófico, mas de uma revelação bíblica. Deus é um em essência, e ao mesmo tempo subsiste eternamente em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E na obra da salvação, na obra redentora da humanidade, isso se torna mais claro. A Escritura ensina que Deus é um só. E na obra da salvação nós vemos como Deus age, se revelando em três pessoas. O Pai que planeja, Efésios capítulo 1, versículo 4. O Filho que executa a obra da salvação por seu sangue, João 3,16. Hebreus 9,12. E o Espírito que aplica a salvação no coração do homem. Opera a regeneração e confirma a filiação. Tito capítulo 3, versículo 5. Romanos 8,16. Mas estas não são ações que dividem Deus. Elas apenas revelam uma ação harmoniosa e perfeita dentro da unidade. Como já citamos, a expressão cunhada por João de Damasco, pericorese, a ação coordenada entre as pessoas da Trindade. O Deus bíblico é uno em essência, mas é relacional. E como já citamos, essa pluralidade já está presente no Antigo Testamento. Como citamos Gênesis 1:1, a palavra Elohim. Também o vemos no Novo Testamento, Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O termo nome está no singular, revelando aqui uma única essência. Não está escrito nomes, mas nome. Enquanto as três pessoas são mencionadas distintamente. O mesmo ocorre na bênção apostólica, segundo Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Aqui não há nenhum grau de inferioridade. As três pessoas compartilham igualmente da divindade e da obra redentora. Assim, a Trindade não são três deuses, mas um só. O que fica claro aqui no evento do batismo de Jesus no Jordão e também confirmado nas cartas dos apóstolos. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, está escrito: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicadas. E como afirma o nosso cremos,
em nossa declaração de fé. Então, nas Escrituras há claramente uma distinção e uma unidade, contradizendo heresias como a unicista, começando aqui pelo batismo. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outro. João 8,16. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Versículo 17 diz: E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. No Evangelho de João ainda, capítulo 17, e versículo 3, na oração sacerdotal de Jesus: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem me enviaste. Jesus está orando aqui ao Pai. E quando Jesus entrega o Espírito na cruz, a quem ele entrega? Então, o texto bíblico é claro e revelador sobre um único Deus, subsistindo em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma só essência e 3 pessoas. Estes textos também combatem um modalismo, e diz que Deus se manifesta de 3 modos, de 3 formas. Uma hora como Pai, outra como Filho e outra vez como Espírito. Há uma distinção clara no plano da redenção da ação das 3 pessoas da Trindade. O autor da lição ainda traz a relevância da Trindade para a fé cristã. O último texto que nós lemos de João 17 deixa isso bem claro. No versículo 3, mais uma vez: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Uma prova de que a doutrina da Trindade não é um detalhe secundário à fé cristã. Também não é uma construção tardia, como alguns costumam dizer, por ocasião do concílio de Nicéia, como se a doutrina da Trindade tivesse sido formada no concílio de Nicéia no ano 325. O concílio tratou-se apenas de uma defesa desta doutrina que já existia. Como sabemos e já estudamos na lição do primeiro trimestre de 2025, muitas doutrinas heréticas foram formuladas na tentativa de defender o monoteísmo. Uma delas, o exagero de interpretação criado por Ário, diácono de Alexandria, que ao escrever a sua obra Atalia, Ário criou a tese de que o Pai criou um anjo chamado Filho. A doutrina da Trindade se desenvolve a partir da Bíblia. Desde o Antigo Testamento ela a afirma com clareza. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse texto, conhecido como Shema Israel, ou Ouve Israel, que traz a expressão único, que é a palavra errad em hebraico, que é uma unidade composta. Errad aqui funciona como se fosse o numeral 11, formado por 2 números iguais, ou uma composição de múltiplos de mesma natureza. Um exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo de 24, a Bíblia diz: Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. A palavra uma ou única é a palavra errad aqui no original. O casal seria uma unidade formada por 2 pessoas, homem e mulher. É a mesma expressão aqui. Para deixar mais claro e distinguir errad de outra palavra único na Bíblia, nós podemos ir para Gênesis capítulo 22, versículo 2, que diz: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então a expressão toma agora teu filho, o teu único, a palavra único é Yahid, que é único sozinho, um só. Diferente de Errad, de Deuteronômio 6,4 e de Gênesis 2,24, que a expressão é como se fosse 11, de 2 pessoas, ou uma unidade composta. No caso da Trindade, é uma unidade composta de 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Através das Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, o monoteísmo bíblico permanece inabalável, inquestionável. Mas à medida que a revelação bíblica vai avançando, Deus se dá a conhecer de forma mais clara, mais plena. O Pai que envia, o Filho que encarna e o Espírito que guia e vivifica. Como já citamos nos primeiros séculos do cristianismo, essa verdade bíblica foi cuidadosamente afirmada, e isso para preservar a fé apostólica. Os concílios cristãos não criaram a Trindade, não cunharam essa doutrina, apenas a defenderam, ensinando o que as Escrituras já afirmavam. O Filho é da mesma essência do Pai, e o Espírito Santo é plenamente Deus. Efésios 2,18, a Bíblia diz: Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Nós oramos ao Pai por meio do seu Filho, no poder do Espírito Santo. Compreender isso pelas Escrituras, aceitar pela fé, que é já tradicionalmente crido e confessado nos credos anteriores, desde o ensino dos apóstolos, é defender a nossa fé de distorções. Quando essa doutrina é negada, surgem erros graves, danosos à salvação. Um dos erros graves foi o triteísmo, que dividia em 3 deuses, contradizendo a unidade divina. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai,
de quem é tudo e para quem nós vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. O unitarismo que nega a divindade do Espírito e do Filho, mais uma vez em oposição às Escrituras, o que diz João capítulo 1, versículo 1, que o verbo era Deus desde o princípio. Também combate o modalismo já citado aqui, que afirmava que Deus se manifestava de três modos, de três formas. E o que vimos que no batismo de Jesus, isso é contraditado pelas Escrituras. Nós vemos Deus se manifestando ali simultaneamente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A doutrina da Trindade é indispensável para a fé cristã. Ela garante a integralidade do plano da salvação, revela o caráter de Deus e sustenta a comunhão da igreja com o Deus vivo. E o que a lição tenta nos trazer que não é apenas um exercício teológico essa compreensão. Ela é uma necessidade vital para uma fé cristã autêntica. E o batismo de Jesus torna isso muito claro, quando torna evidente que o Deus que salva é um só em essência, mas é trino em pessoas. O Pai fala dos céus, o Filho se submete e o Espírito Santo desce em poder. É o Pai que planeja, é o Filho que realiza o plano até a cruz e o Espírito que aplica no coração do ser humano. E negar essa verdade compromete a nossa redenção. Reconhecer a doutrina da Trindade nas Escrituras é entender que seguimos um Deus que é pessoal, relacional. Um Deus que ama como Pai, que redime como Filho e que habita em nós como Espírito. Um Deus que é digno de adoração, de inteira confiança e obediência. Portanto, a doutrina da Trindade deve ser confessada com convicção e ensinada com fidelidade, o que não é opcional, o que é inegociável e fundamental para a fé cristã. Que Deus nos dê graça nesse trimestre, que possamos compreender mais esse ensinamento de extrema relevância para a fé cristã pelas Escrituras Sagradas. Que a nossa fé seja fortalecida em Deus, que a nossa convicção no plano redentor de Deus seja consolidada cada dia mais. Que Deus nos dê uma boa aula e que nos abençoe.